Olá, alunos da Mediação Tecnológica, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um componente de Sociologia do nosso ano de 2023. Sejam bem-vindos e bem-vindas, vocês aí do terceiro ano do ensino médio que estão aí finalizando o seu ensino médio, né? Vocês agora estão terminando uma etapa da vida de vocês para dar continuidade a outros desafios, não é mesmo? Então, antes de qualquer coisa, eu quero dar essas boas-vindas, parabenizar vocês por terem chegado até aqui, porque a gente sabe que não é fácil, que é muita luta, né? E vocês conseguiram. Então, quem está aí, quem está nos assistindo, parabéns! E para dar continuidade ao nosso componente, hoje é a nossa primeira aula da unidade 1. Então, assim, vocês que já vieram de outros anos, primeiro, segundo ano, já sabem mais ou menos a dinâmica de como acontecem essas nossas aulas que são modulares, né? Agora, para quem está chegando agora, eu não sei se tem alguém aí que é novo na mediação tecnológica, funciona dessa forma. Nós temos na Sociologia duas unidades, a primeira e a segunda unidade. Cada unidade tem, em média, 8 aulas. E depois dessas 8 aulas, a gente tem a revisão de conteúdo e as avaliações. E é assim que funciona. Então, hoje a gente tem a primeira aula. Quando nós chegarmos na aula 8, a gente já está finalizando a primeira unidade, ou seja, a gente tem revisão e tem avaliação. E depois nós iniciamos a segunda unidade com mais algumas aulas. E aí, quando termina, a gente também faz a revisãozinha, a avaliação e depois a recuperação para quem não alcançou a nota, tá bom? E aí, depois, a gente também tem aulas, as atividades extra-classe, que eu vou explicar para vocês, né, ao longo desses dias aí que nós vamos permanecer juntos. Fiquem aí tranquilos, que daqui a algumas aulas eu vou estar explicando para vocês, juntamente também com os professores presenciais, vai dizer de que forma vocês vão executar essa atividade, que equivale a 16 horas aulas da nossa disciplina, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso quadro para a gente ver quais são os assuntos da primeira unidade que nós iremos tratar nesse nosso primeiro ano. Vamos lá? Bem, antes de qualquer coisa aqui a professora Elisângela, vou estar com vocês nesse componente, né? Estou desde o primeiro ano, segundo e terceiro ano, sempre estou acompanhando, estou junto com vocês. Alguns alunos com certeza já me conhecem, porque já estão acompanhando desde o primeiro ano aqui comigo. Eu sou a Elisângela Ferreira Menezes, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Rondônia desde 2013, né? Me formei, depois fiz pós-graduação, mestrado em Geografia em 2014 e em 2021, né, 2021, eu encerrei então a minha ciclo acadêmico com doutorado em Geografia. Bom, então é isso, tá? É minha formação, eu trabalho na mediação tecnológica desde 2018, né, estou até hoje aqui com vocês. E já tenho uma certa experiência dentro da mediação, no sentido de já conhecer como funcionam os mecanismos e como a gente executa esse trabalho. Então, gente, quem me conhece já viu dos trabalhos anteriores, né? Muito bem. Agora a gente vai para o mais importante, que é falarmos sobre os conteúdos da nossa disciplina, os conteúdos curriculares. Esses conteúdos curriculares, pessoal, eles obedecem, eles trazem uma dinâmica e todo um aparato, né, legal que é da nossa BNCC, das Bases Curriculares Nacionais. Então, tudo que a gente vai estudar aqui, tudo que nós vamos tratar aqui, né, a forma com que nós vamos trabalhar os conteúdos, eles obedecem rigorosamente à BNCC. Nada foge do que já está escrito. Só para deixar claro para vocês que os assuntos tratados nas aulas de Sociologia, eles têm um porquê, eles têm uma razão, né? Não é nada inventado da cabeça da professora, tá certo? Então tá aqui, ó, gente, assunto
para começarmos as nossas aulas, é um assunto quente, né? Um assunto do momento, que nós vamos falar sobre o poder, sobre a política, sobre o Estado, sobre o governo. Encerraremos aí falando sobre os direitos humanos, sociedade, o espaço urbano e o meio ambiente. Então tá aqui, ó. A primeira aulinha de hoje é essa daqui, o poder e suas formas. E aí, em seguida, nós vamos falando sobre esses outros assuntos aqui, tá certo? Anotaram? Então vamos seguir, né? Gente, a nossa aula de hoje, então, é a aula 1.1. Do que nós vamos falar nessa aula de hoje, gente? Nós vamos falar sobre o poder e a política, que são assuntos muito, muito, muito atuais, né? São assuntos que, volta e meia, estão aí nas rodas de conversa, nos grupos do Zap, nas discussões familiares, enfim, uma série de questões que estão sendo postas e desafiando o nosso conhecimento. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, poder e a política, nós vamos falar sobre as formas de exercício do poder, como que a gente exerce o poder? Será que esse poder ele é central ou ele é disseminado? Tudo isso vai ser discutido na aula de hoje, tá? E por último, nós vamos falar sobre a legitimidade do poder. Muito bem. Então, gente, a gente traz essa ideia de falar de poder como uma forma de exercer uma força, algo que faz com que a gente, né, faça algo motivado por uma força. E essa força, ela pode ser categorizada como poder, como a gente vê essa mão aí que influencia alguma coisa, né? Essa mão está influenciando alguma coisa. O que exatamente ela está influenciando? Nós não sabemos, mas eu trouxe para instigar a nossa imaginação de que o poder é essa força que pode ser exercida para um indivíduo, aqui um serzinho, tá? Ou mesmo para um grupo de indivíduos. Então, o poder ele pode estar para uma pessoa influenciar um grupo, né? Ou vice-versa, esse grupo influenciar esse indivíduozinho aqui. Então, o poder ele pode estar sendo exercido de diversas maneiras, tá? A gente vai falar isso ao longo da nossa aula de hoje. Mas vamos então categorizar aqui, galerinha, o que significa então o poder. Gente, o poder é a capacidade de agir ou determinar o comportamento dos outros. Ou seja, essas relações de poder, elas perpassam o quê? As relações sociais. Por isso que a sociologia estuda, porque ela perpassa a forma com que a gente se relaciona com os nossos grupos, né? Tanto que elas estão nas relações privadas, como, por exemplo, um círculo familiar ou até uma amizade, né? Onde os conflitos normalmente são resolvidos de forma pacífica, como também elas podem estar na esfera pública, na esfera do Estado, né? E que vão exercer, o poder vai sendo exercido de maneira diversa. Então, essa força, como esse fundo que a gente vê aqui, um martelo, né? Vai exercendo força sobre o prego para o prego entrar aí nessa madeira, nessa superfície aqui. É um exemplo de força. Ela pode ser uma força maior, uma força intensa, uma força menos intensa, mas todas são forças que vão sendo exercidas sobre uma matéria, né? Essa força a gente consegue visualizar, ver o martelo batendo ali no prego, você consegue sentir, você consegue visualizar a força. Mas não exatamente isso acontece nas relações sociais. Você pode até não ver essa força, mas isso não significa que ela não exista, tá? Porque ela às vezes aparece de maneira sutil, né? Qual é a ciência que estuda essas formas de poder, né? Existem várias ciências dentro do campo das ciências humanas que estudam o poder. No geral, quando a gente fala de ciência que vai trabalhar o poder dentro de um âmbito político, a ciência que vai se debruçar sobre isso é a ciência política, tá? A ciência política, ela é um saber que está diretamente relacionado de como os indivíduos exercem o poder sobre um grupo,
né, de pessoas sobre outros indivíduos. Ele também estuda o exercício do poder em suas variadas formas de manifestação e também de como acontece esse movimento da sociedade para fazer valer a sua vontade diante do Estado. Então, assim, a ciência política, ela estuda movimentos sociais, ela estuda revoltas, revoluções, ela estuda a maneira de que como o Estado exerce o poder sobre os grupos, sobre a sociedade civil, né? Então, a ciência política é responsável por esses tipos de estudo, que elas vão desde um estudo mais de pensamentos conservadores, tá? O que é importante dizer para vocês, porque quando a gente fala de estudar ciência política, as pessoas acreditam que seja só uma política, uma forma progressista de esquerda, mas não. Nós temos estudos na ciência política dos mais diversos pensamentos, desde o pensamento mais conservador, mais de direita, né? Como também os estudiosos, claro, mais progressistas, mais de esquerda, né? Então, a gente tem variados nomes, variadas pessoas de pensamentos diferentes que vão estudar a ciência política. Através da ciência política, ela vai estudar o fenômeno político, como as pessoas exercem o poder, como que um líder consegue arrebanhar as pessoas de uma maneira extraordinária, né? Que a gente vai estudar ainda nessa aula, que é a liderança carismática. Como que um líder, uma pessoa só, é responsável por conseguir arrebanhar milhões de pessoas à sua volta, acreditando nela, acreditando em tudo que ela diz. Então, isso também é assunto da sociologia e da ciência política, tá bom? Então, vamos aqui para o quadro para a gente seguir. A gente vê que tem mais coisas para falar com vocês. Gente, olha só. Como que a gente exerce esse poder? Vocês já pararam para pensar nisso, né? Como que pode exercer esse poder? Tem uma forma específica de exercício do poder ou existem várias formas? O que vocês acham aí? Discutam entre vocês. Pergunta aí para o seu colega do lado. E aí, colega? Você acha que tem só um jeito da gente exercer o poder ou existem várias formas? Então, através desse pensamento, a gente vem para essa premissa. Quem é que manda, né? Quem é que manda nessa situação? E quem é que obedece? Alguns espaços a gente já tem claro quem é que manda. Na casa, família, né? Uma família comum, uma família tradicional, digamos assim, tradicional do que é comum acontecer. Geralmente o papel de autoridade de quem manda é dos pais, dos genitores, daqueles que têm, né, que têm os seus filhos. E os filhos são aqueles que obedecem, na teoria, né? Na prática nem sempre é assim que funciona. Então o que vocês vão ver aí? Uma relação. Então, gente, poder, acima de tudo, é relação, tá? Não pensem que poder pode ser exercido como alguma coisa só ela, né? Como um raio que cai lá de cima do céu e pronto. Quando a gente fala de sociedade, não é assim que funciona. Não é um raio que vai cair em qualquer lugar de qualquer jeito. Poder é relação, poder é sempre alguém que obedece e alguém que manda. Alguém que obedece, alguém que manda. Um grupo que obedece, um grupo que manda. Um indivíduo que manda e um grupo que obedece. Enfim, são diversas formas. Então, vamos ver aqui alguns tipos de poder, de que forma esse poder pode ser exercido. Bom, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o poder econômico. É uma forma de exercício do poder? É. Alguém aí acertou na resposta? O exercício do poder econômico, logicamente, você já consegue visualizar que pela imagem ela se dá através de dinheiro ou posses materiais. Por exemplo, pode ser meio de produção, ou umas empresas como os bancos, né, que ficam à mercê, um grande número de pessoas ficam à mercê desse poder. A gente pode até arriscar dizer que esse é um dos poderes mais determinantes no mundo de hoje, né? Até a gente fala, às vezes, brincando, você não é a sua essência, você é o que você tem. O que quer dizer isso? Que muitas pessoas, elas só são vistas, só são valorizadas, só são
percebidas quando elas têm dinheiro. Não é isso que vocês ouvem por aí? E não é uma mentira. Quando a gente vê a realidade do dia a dia, quando a gente vê os noticiários, se dá uma importância muito grande para esse poder. O poder econômico é um poder que consegue muita coisa, que ele consegue exercer uma força muito grande. Quando a gente fala do poder das grandes empresas, né? Eu não estou falando só daquele empresário que tem uma empresa que faz, sei lá, uns 20 mil por mês. Não estou falando desse tipo de poder. É um poder econômico? Mas eu estou falando de poderes muito maiores, de grandes grupos, de conglomerados, de empresas internacionais, de nomes como Microsoft, Tesla, vários grupos econômicos muito fortes, Google, enfim. Esses nomes conseguem exercer uma força sobre a sociedade impressionante, né? Tão impressionante que consegue levar para além do poder econômico, que também vem o poder ideológico. E esse a gente vai estudar daqui a pouco. Por que o poder econômico acaba levando também ao poder ideológico? Vamos ver? Vamos aqui para o quadro? Vamos aqui, ó. O poder ideológico, ele se dá através das ideias, né? Não é só você ter dinheiro, é você fazer as pessoas acreditarem em certas ideias, né? E geralmente ela se dá pelo convencimento. Você convence pessoas, grupos, igrejas, sindicatos, ou seja, um grande número de pessoas através de uma manipulação de ideias e informações, né? O poder ideológico, ele influencia o comportamento das pessoas, né? Como, por exemplo, a gente vem com o poder econômico aqui, ó. O poder das grandes empresas, que tem o poder econômico, claro, né? De comunicação, para convencer grupos extremistas religiosos, ou grupos extremistas políticos, ou uma série de coisas. Então, assim, o poder ideológico, a gente pode dizer que é o calcanhar de Aquiles para um monte de coisas, né? Então, a gente tem aqui o poder econômico, que é importante, mas ele só, por si só, ele não é suficiente para convencer as pessoas. Porque as pessoas não são convencidas só pelo dinheiro. Elas são convencidas pela ideia de que o dinheiro pode trazer para elas. Não é o dinheiro pelo dinheiro, e sim de que forma eu vou conseguir esse dinheiro, né? Vou fazer esse dinheiro e vou viver algo, né, que eu queira mostrar, que eu queira colocar para que as pessoas acreditem, né? Então, hoje não se fala só em ter dinheiro, mas ter experiências, né? Então, esses dois poderes, eles andam assim muito próximos, porque aonde tem poder econômico, gente, geralmente vai ter o poder ideológico, tá? Que é fortíssimo. Então, tanto, por exemplo, que Marx, ele aponta que não adianta só trabalhar a questão do proletariado, mudar a ideia do proletariado de ser um explorado, mas convencê-lo de que ele é um explorado, de que ele precisa mudar as suas ideias, entende? Então não adianta só falar em si do salário, mas eu tenho que fazer ele acreditar, eu tenho que fazer ele entender. E isso, o poder ideológico, né, é que trabalha essas questões. Tá certo? Então, voltando aqui para o nosso quadro, a gente também tem um outro poder que é importante a gente estudar, que é o poder político. Por quê? Porque o poder político, ele também, né, ele traz mudanças na sociedade, ele traz mudanças nos mecanismos, né, de funcionamento do Estado. Então, a gente tem esse poder que trabalha os instrumentos dentro do Estado para que ele possa se valer desse poder. Através de quê? Da legislação, da repressão policial, do poder que todos devem estar subordinados a esse governante, um governo, né? Esse poder político, esse poder de articulação, de fazer com que os agentes políticos possam trabalhar em favor de alguma causa ou em favor de algo que se acredita, ele é muito forte. Por muitos anos no Brasil, as pessoas não queriam falar de política. Não queriam de forma alguma. Não, política não é importante, isso não vai
influenciar em nada na minha vida, né? As pessoas não queriam porque tinha um descrédito, as pessoas não acreditavam que a política poderia interferir na vida delas. Hoje a gente tem uma mudança muito grande nesses últimos anos. Pouquíssimo tempo, acho que a gente não tem 10 anos em que as pessoas se passaram a se interessar mais no Brasil. E trazendo discussões, tentando entender o cenário político, lendo mais sobre política, buscando mais informações. Isso é uma coisa boa, porque realmente nós, a população, a sociedade civil, ela precisa se envolver com a política. Não no sentido de querer se candidatar, claro, também que pode, mas também de vivenciar, de cobrar, de fiscalizar, né? De não deixar o governante fazer tudo o que ele quer, porque ele não é um rei, ele não é um déspota. Ele depende do nosso voto, ele depende da nossa aprovação ou reprovação. Por isso que a gente precisa estar cada vez mais envolvido, entendendo que o fenômeno político é um fenômeno social, não é só um fenômeno dos que estão lá na política. Os que estão lá são reflexos da nossa forma de ver o mundo, da nossa forma de viver como sociedade, tá bom? Então, voltando aqui para o quadro, o poder político é sim um poder importante, tá certo? É um poder que realmente faz diferença na nossa vida. E por último, né, aqui já a gente vem para a legitimidade do poder. Muitas vezes, gente, o poder ele pode até existir, mas ele não é legítimo. O que seria um poder legítimo? Um poder legítimo é quando as pessoas reconhecem este poder e obedecem. Então, a gente está falando de legitimidade. As pessoas, o fulano lá ganhou eleição e as pessoas reconheceram ele como governante, como eleito e vão, né, se submeter a ser governado por essa pessoa. Então, ele está no governo legítimo. Agora, quando esse governante não tem legitimidade, não foi aceito e tal, aí você tem o quê? Uma certa rebeldia e uma desorganização que levam a esse governo não ter legitimidade, ou este governante, certo? O poder ele pode ser exercido com base nesse consentimento, né? Pelo convencimento, a pessoa ser convencida, ou se não, pela força. Aí se a gente fala o governo exercido pela força, já não é um governo democrático, né, galera? Um governo que as pessoas têm que apanhar, ficarem presas, enfim, claro, dentro de exceções, tá? Não estou falando aqui para qualquer situação. Dentro de algumas exceções, o governo que obriga as pessoas a fazer o que ele quer de uma maneira déspota e desigual é um governo ditador, né? Mas a gente precisa analisar casos e casos, tá? Daqui é só de uma forma geral, tá bom? Aqui tem uma imagem, por exemplo, né, de um governo aí romano, acho que grego-romano, né? Que era um governo muito mais centralizador, os imperadores, né? Não era como é hoje uma eleição que eu vou escolher quem, né, os governos do Ocidente aqui. Não, naquela época o governo era déspota, ele se utilizava da força para ter legitimidade, né? Ele se fazia legítimo através da violência, né? Bom, agora a gente vai trabalhar aqui com o Weber para falar de dominação, o jogo da dominação do Weber, né? O Weber é um sociólogo que vocês já ouviram falar lá no primeiro ano, no segundo ano, agora no terceiro ano a gente traz ele de novo, para falar de alguns tipos, né, de governos, de tipos de dominação legítimas, ou seja, aceitas, aquelas dominações que são realmente aceitas pela sociedade. E aí ele trouxe aqui 3 tipos que a gente vai estudar agora, que a dominação racional legal, a dominação carismática e a dominação tradicional. Pelas 3 imagens aí, você já consegue ter uma noção, né, do que significa cada uma delas, não conseguem? Então, a gente vai ver aqui cada uma para a gente perceber que elas são diferentes, tá, gente? Não é igual. Então, primeiro a gente vem com a dominação racional legal, desse primeiro íconezinho aqui, que significa tipo um papelzinho, né? E um martelinho.
que talvez signifique, né, eu acredito que significa o peso da lei. Bom, já que estamos falando de peso da lei, a dominação racional legal, ela se dá também pela legitimidade das legislações, das leis, da Constituição, tá? Então, essa legitimidade, ela se dá através dos cálculos racionais, da escolha, né, racional. E que não se leva em consideração paixões, enfim, fantasias, e sim o que é melhor para aquela sociedade, né? A ponto da pessoa abrir mão de uma certa liberdade para ter segurança, né? Que é o caso do Estado. A gente abre mão de uma certa liberdade para que o Estado, de certa forma, cuide disso. Há um exemplo também dessa legitimidade, desse poder legítimo, que é quando nós somos obrigados a pagar impostos ao Estado na condição de que este nos garanta uma certa contrapartida, que é o caso de segurança, né? Vamos dizer assim, o SUS, educação, escola pública, Instituto Federal, coisas do tipo. Ou seja, quem paga aquilo que funciona? Quem paga aquela escola pública? Quem paga o hospital? São os nossos impostos. Então, essa dominação é uma forma de fazermos obedecer a essas legislações, porque também se a gente não paga, a gente fica no vermelho, né, o Estado, e aí a gente é obrigado a pagar. É uma forma de dominação através das leis, né, que faz com que a gente seja obrigado a ter que se submeter a essas leis do Estado, no caso aqui do Estado brasileiro, certo? Muito bem, aí a gente tem a dominação tradicional. Pela imagem que vocês estão vendo aí, vocês já conseguem ter uma noção do que a gente está falando? A dominação tradicional, ela vem através das práticas, essas práticas tradicionais, essas práticas milenares, essas práticas antigas, e que realmente a igreja, né, o papel da religião, ela é muito importante para entender esse tipo de dominação. A dominação tradicional, ela se dá através desse domínio das tradições, né? Como é que a gente pode dizer? Ele se sustenta através do costume, do poder do costume, da tradição, nesse caráter também inquestionável, né? Porque aqui na dominação legal, a gente pode questionar o Estado, processar, buscar mudar essa lei, né? Mas na dominação tradicional isso fica mais difícil, porque o que pesa aqui são o peso desse tempo, dessas tradições. Então, esse exemplo, por exemplo, né, da sociedade que vem de uma origem mais religiosa, ela tem uma autoridade mais inquestionável, né? Aí a gente tem a autoridade eclesiástica, a igreja, a religião, né? A gente tem o islamismo, tem o hinduísmo, nós temos o cristianismo, que são uma das maiores religiões do mundo, né? O hinduísmo, o cristianismo e o islamismo, são as 3 maiores religiões. Então, essas religiões, elas têm um peso muito grande na sociedade, no sentido de orientar as nossas ações, orientar pela religião, pelas crenças. Então, querendo ou não, existe uma dominação tradicional na nossa sociedade. Quando a gente fala de assuntos que, por exemplo, são muito polêmicos, como a questão do aborto, por exemplo, a eutanásia, tem um peso muito grande no nosso pensamento as religiões, as crenças. Então, querendo ou não, a nossa sociedade é regida por elas, é regida por essas crenças, né? Então, essa é uma das dominações que o Weber fala. E, por último, a dominação carismática. Carisma, será que lembra alguma coisa para vocês aí? Carisma, alguém carismático? Esse homem aqui dessa tela, vocês estão vendo aí, vocês conseguem reconhecer quem é? Sim ou não, hein? Discutam aí, perguntem entre vocês. Quem é esse homem que está aparecendo aí? E por que eu coloquei ele como uma autoridade carismática? Bom, vou revelar o nome dele, é o Martin Luther King, que foi um líder carismático, né, norte-americano, e que deixou a sua marca na história na luta contra o preconceito e o racismo contra os negros, né? Então, assim, a legitimidade desse poder ele se sustenta na crença,
de que essa pessoa, esse líder, ele tem características especiais. Ele não é uma pessoa comum. Ele é uma pessoa que é vista como uma autoridade, uma pessoa que é seguida por muitos, né? E que essas características especiais que essas pessoas têm, algumas no mundo, fazem com que elas sejam merecedoras da obediência dos demais, né? Um exemplo dessa dominação são os líderes dos movimentos messiânicos, ou seja, líderes religiosos e também alguns estadistas, alguns políticos. Aqui a gente tem o Fidel Castro, Barack Obama, o Vladimir Putin, o Nicolás Maduro, Angela Merkel, que traz, né, toda essa dominação carismática. Não quer dizer que todo mundo goste deles, viu, gente? Não é esse a ideia. A ideia é dizer que essas pessoas conseguem arrebanhar o maior número de seguidores, como se fossem influencers, sabe? Vocês têm lá uns influencers que vocês seguem, que vocês amam, outros odeiam, mas está lá com não sei quantos milhões de seguidores, né? Por que essas pessoas têm esses seguidores? Por que as pessoas obedecem o que elas dizem? Porque elas têm a influência exatamente desse aqui, ó, da dominação carismática. O pessoal olha para ela e fala, nossa, tudo que ela fala só pode ser verdade, porque ele é muito inteligente, porque ele sabe demais, porque ele é o cara, porque ela é isso e aquilo. Essa dominação carismática faz com que as pessoas possam, se não tomarem cuidado, tá, com que seguem esses políticos ou até líderes religiosos, elas podem ficar fanáticas. Então, tomem cuidado com esse seguir cegamente alguém. Qualquer que seja essa pessoa, se ela é branca, negra, se é político, se é influencer, se é... Enfim, qualquer pessoa que você acha que está acima de qualquer julgamento. Não podemos falar porque essa pessoa aqui é intocável. Não, a gente não pode criticar, não, porque ela está acima, sabe? É Deus no céu e essa pessoa na terra. Não existe isso, gente. Então, tomem cuidado com esse seguir as pessoas cegamente. Independente da sua motivação religiosa, política, todas as pessoas têm erros, todas as pessoas têm acertos, todas as pessoas têm defeitos. Então, não existe ninguém a ponto de não ser julgada, a ponto de não ter que responder por algo, né? Não ter que dar satisfações ou até mesmo de serem criticadas, não é mesmo? Então, gente, aqui para nosso quadro aqui, a gente consegue identificar isso, né? O líder carismático, uma das características mais marcantes é que eles têm um poder de convencimento impressionante. Então, você vai ver um líder carismático, ele não vai falar como a gente fala, né? Ele vai ter uma postura, e essa postura traz para ele uma autoridade. Você pode ver aí na imagem do quadro que quase todos os líderes que estão falando, eles falam sempre com o dedo indicador, né? Demonstrando o quê? Segurança e autoridade. Quando a pessoa fala olhando para você com o dedo indicador sempre apontando, pode ter certeza que ela está utilizando uma linguagem não verbal para se dizer que é uma autoridade no assunto, tá? Então, preste atenção nesse pequeno detalhe. Isso tem outros, né? Mas não vai dar tempo de falar aqui. Então, gente, o líder carismático, ele se coloca como alguém muito acima da média, tá? Como alguém muito inteligente, como alguém muito poderoso, como uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, né? O líder carismático não é uma pessoa humilde, tá? Não é uma pessoa, ai, não, sou muito... Não, não sou isso tudo, não. Ele acha, e ele acha mesmo que ele é. Ele é o que é, entendeu? Então, fiquem atentos a esses personagens aí que a gente pode estudar também na sociologia, né? Bom, indo para o final da nossa aula, a gente vai terminar falando do Michel Foucault e o poder. Por que o Michel Foucault e o poder entrou na nossa aula? Porque ele traz algumas reflexões sobre o papel do poder nas sociedades, né? Agora, quem foi Michel Foucault? Quem é esse cara, professora? De quem que a senhora está falando? Bom, Michel Foucault, ele foi um historiador, filósofo, crítico e ativista político francês, né? Ele estudou o estruturalismo, que é uma das correntes das ciências sociais, né? E o que chamou a atenção do Foucault nesse estudo do estruturalismo? Ele se interessou pela estrutura do poder. E como esse poder ele se dissemina nas instituições, também
e também para o controle social. Como que a gente consegue controlar as pessoas através do poder? Isso para ele foi algo que ele estudou muito, que ele se aprofundou. Então, alguns dos temas que o Foucault traz aqui para a nossa reflexão, né, ele trouxe para a reflexão e é estudado tanto no campo da sociologia, da psicologia, do direito, da ciência política. O cara, ele é interdisciplinar, só para vocês verem assim, um tamanho da importância do Michel Foucault, né? Ele começou a estudar através, né, dos estudos sobre a loucura. Ele se interessou por essa questão dos manicômios, sabe? Ele queria entender como é que funcionavam os manicômios, como que as pessoas eram controladas dentro do manicômio, né? E aí ele estudou a ideia do normal e do anormal. O que era normal para a sociedade? O que era anormal? O que é ser uma pessoa dita como normal? É uma coisa muito louca isso, né? Será que a gente parou para pensar já que uma pessoa anormal, considerada normal, ela tem uma série de problemas dentro da sociedade, né? Ele também estudou a história da sexualidade, também sempre olhando para o lado do poder, como que o poder entra na relação da sexualidade. Ele também estudou as sociedades disciplinares, ele estudou como que nasceu as cadeias, as prisões, as penitenciárias. Ele tentava entender de que maneira as pessoas são educadas, os seus corpos, para estarem nesses locais, tá? Tanto que ele também se interessou dentro do hospital, de como era que acontecia o poder, né, o biopoder, o quartel e a prisão. O cara queria entender as instituições, como é que funciona isso lá dentro, sabe? Então é muito interessante os estudos dele. Bom, ele chegou à conclusão seguinte, que o poder está nas diferentes práticas cotidianas. Ele não está só lá no chefão da Microsoft, ele não está só lá no poder do presidente da República, não. O poder está em tudo, né? E que ninguém é titular do poder, ninguém é dono do poder supremo de tudo. Mas ele vai se espalhando. A diferença é que ele vai se espalhando em várias direções diferentes. Ele pode estar na rua, ele pode estar na residência, no mundo público, nas relações afetivas privadas. Então, assim, o que ele chega à conclusão é que o poder não pertence somente a um grupo específico, mas todos nós, olha aqui, presta atenção nisso, todos nós, de alguma maneira, nós exercemos o poder no nosso cotidiano. Nem que seja sobre o nosso cachorrinho. Tá lá em casa, cheguei, tô com raiva, boto o cachorro dentro da casinha lá, ficar preso. Eu exerci um poder? Sim, eu exerci um poder. Então, assim, todos nós, de alguma forma, para o Foucault, nós temos poder para alguma coisa. Não é só o poder econômico, né? O poder simbólico também, tá? Bom, aqui o nosso último slide, ele fala do biopoder. O que seria o biopoder? É o poder sobre a massa de indivíduos. O biopoder também é o controle do Estado, através de estudos, estatísticas, censos. Eles usam muito isso para traçar políticas, tanto políticas públicas como políticas de controle, políticas de natalidade, né? Ah, tem muita criança nascendo, tem poucas crianças, sobre as doenças, né? A questão da vacina, de tomar, não tomar. Então, ele chama isso de biopoder, né? O poder sobre a vida, né? O poder que se constrói a cada dia mais sofisticado e eficiente. É o que pensa o Foucault. Ele acha que cada dia o poder ele vai se transmutando, ele vai mudando, né? A ponto da gente desejar ser vigiado. Já pensou uma coisa dessa? Eu coloco lá uma câmera na minha casa, porque eu acho que eu não tenho mais segurança, e as pessoas vão se auto-vigiando. Outra coisa também que nós fazemos, a autoexposição o tempo todo, como se a gente estivesse se controlando. Coloca uma foto na rede social, dá satisfação da sua vida, né? Dá poder dos outros para falar de você. Você coloca uma foto, deixa as pessoas comentarem sua foto, ou seja, você está dando poder para o outro, julgar você, o seu corpo, a sua imagem, né? Aquilo que você pensa. Então, olha só que interessante que o Foucault traz para a gente. Com o poder, o estudo do poder, ele realmente é importante para a gente perceber não só as relações sociais, como as relações entre nós, da gente com a gente mesmo, não é mesmo? Bom, então, gente, nossa aula de hoje, a aula ponto 1 acaba por aqui.
Daqui a pouco a gente volta para revisar esse conteúdo bacana, legal que a gente acabou de dar, tá bom? E aí depois a gente vem para os exercícios, tá? Então, gente, até daqui a pouco encontro vocês para a revisão.